A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Tem gente que diz que o dia só começa depois do café. Mas no mundo corporativo parece que o dia só acontece por causa dele. A cena é clássica, você já passou por isso. Reunião das 9 horas da manhã, todo mundo lá de cara amarrada, até que alguém chega com uma xícara fumegante e o clima simplesmente muda. E se você acha exagero, pergunta aí pro seu RH. Com certeza tem uma máquina de café por aí como se fosse funcionário sênior, com contrato, meta e plano de carreira mais desenvolvido que o seu. E quem tá surfando bonito nessa onda toda é a Nespresso. Sabe aquela marca ali da Nestlé? Aquela lá das cápsulas bonitinhas e nomes que são desnecessariamente chiques demais? Então, a marca não tá mais só na sua cozinha. Ela tá invadindo os escritórios com uma proposta, digamos, irresistível. Colocar uma máquina lá de graça e depois ganhar dinheiro na venda das cápsulas. E não é qualquer cápsula. É café de alta qualidade, segundo eles, extra forte para te manter super acordado, ao suave para você ter pelo menos algum motivo para ficar segurando xícara no corredor em vez de trabalhar. Olha, no pós-pandemia, com todo mundo voltando pro escritório e querendo um cafezinho que não tenha gosto de máquina de corredor de hospital, o negócio simplesmente explodiu. E o que era uma pausa de 5 minutos no coador, virou agora um pit stop de 30 segundos com essas maquininhas, e com um lucro bilionário no caminho. Então, bora ver essa matéria aqui super interessante do Sérgio Ripardo, da Bloomberg Linha, para entender como que a volta aos escritórios é tão importante para a Nespresso. E bom, vamos falar dele, claro. Donald Trump acordou inspirado e decidiu simplesmente que o mundo precisava de mais tarifas. Dessa vez, o alvo é a Índia, um país de mais de 1 bilhão de pessoas, que vai agora pagar 25% a mais para vender produtos para os Estados Unidos. Ou seja, entrou para a casa dos 50%. Muito bem-vindo, Índia. Os brasileiros aqui te recebem de braços abertos. O motivo disso, olha, eles estão comprando energia da Rússia. Ou, como o próprio Trump resumiu, se eles vão alimentar a máquina da guerra, eu não vou ficar feliz. Olha, o problema é que essa máquina de guerra também movimenta petróleo, dólar, bolsa de valores e até o humor de outros países. O resultado disso é a moeda indiana despencou, o petróleo subiu e o clima diplomático ficou mais tenso que reunião de condomínio. A gente já usou essa expressão no último episódio, né? Falta criatividade. Tá tudo bem aqui no nosso condomínio, tá? Trump já avisou que outros países, incluindo a China, também pode entrar nessa lista. Ou seja, tem tarifa vindo para todo lado e a gente vai explicar como que isso mexe com a economia global, com o comércio e até com o seu bolso. Você que tá em Chique Bahia. Pois é, isso vai te impactar também. Então, fique ligado que o episódio de hoje tá bem bacana. E eu quero saber, você trabalha em escritório? Como que é o café de lá? Você gosta do café? Você é daquelas pessoas que reclama do café que eles servem? Ou você tá satisfeito? O que eu acharia um pouco raro. Mas comenta aqui, tô curioso agora. E bora lá pro episódio. Bom, começando aqui com a história da Nespresso. Uma empresa sem café é como um carro sem combustível. Essa é uma frase que está presente na matéria do Sérgio e que, de alguma forma, exemplifica muito bem como que funciona o mundo corporativo aqui no Brasil. Pode parecer exagero, mas no mundo corporativo essa frase é quase lei. O café não é algo só para despertar, ele move a produtividade de muita gente. E poucas vezes isso fez tanto sentido quanto para a Nespresso, que a divisão da Nestlé é famosa pelas cápsulas de café com grãos selecionados. Olha só, nos últimos meses, e até anos na verdade, a marca tem visto um crescimento no Brasil, principalmente depois que o pessoal começou a voltar para o escritório no pós-pandemia. Segundo Juliana Reis, gerente de marca e sustentabilidade da Nespresso no Brasil, o que está acontecendo é um movimento de democratização do café de alta qualidade, o que é um termo bonito para falar que cada vez mais gente está consumindo café bom. Não só em casa, mas também no trabalho. Tá, e como que a empresa está aproveitando essa tendência? Bom, ela está investindo pesado no mercado corporativo brasileiro, fechando contratos em que empresta as máquinas de café expresso para as empresas e basicamente funciona assim. A máquina é cedida de graça, mas o cliente precisa comprar um volume mínimo de cápsulas por mês. Essas cápsulas são diferentes das usadas nas máquinas domésticas, tá? E dessa forma, o modelo acaba eliminando um custo inicial alto. Afinal, uma máquina pode custar de R$800 a quase R$4.000. E para a Nespresso não tem prejuízo nenhum, porque todo o lucro vem da venda das cápsulas de qualquer forma. Isso mais do que compensa para eles. Nos resultados do primeiro semestre desse ano, a Nespresso se destacou dentro da Nestlé no mundo todo. Ela cresceu 5,8% organicamente, sendo que quase 4 pontos disso vieram de aumento de preços. A margem de lucro recorrente foi de 21,9%, a maior entre todas as divisões importantes da empresa. Então, no total, as vendas globais bateram cerca de 4 bilhões de dólares no período. Na visão da executiva, o café deixou de ser só uma bebida e passou a ser uma ferramenta de produtividade
e até de bem-estar para quem trabalha. Ela até usa um argumento curioso nas vendas, que com as máquinas, a pausa para o café fica muito mais rápida, de 20 a 40 segundos por xícara contra 3 a 5 minutos de um café coado. Então, caro ouvinte, já sabe que o mundo corporativo tá de olho até no tempo que você para tomar aquele café. E claro, tem concorrência nesse mercado, tá? A briga é com marcas como Dolce Gusto, que também é da Nestlé, Illy, Três Corações e até as tradicionais vending machines, aquelas máquinas automáticas de café que a gente vê em empresas e universidades. É um mercado, né, que não para de crescer e onde o café está virando parte da estratégia das empresas para cuidar do clima e da produtividade no escritório. No caso da Nespresso, no Brasil, o consumo mínimo para o comodato começa em 150 cápsulas por mês para escritórios pequenos, podendo chegar a 2.000 cápsulas para empresas grandes. No segmento corporativo, a cápsula mais barata sai por R$ 2,80. Ou seja, no pacote mínimo a conta dá pelo menos aí R$ 450 por mês. Quando o assunto é café no escritório, cada empresa tem o seu estilo. Segundo Juliana Reis, as cápsulas mais pedidas no ambiente corporativo são a Ristretto, para quem gosta de um café mais forte, e a Leggero, que é o mais suave. Que horrível esse sotaque. Já as linhas premium como a Master Origin e a Carafe custam entre R$ 4,32 e R$ 6,66. Isso por cápsula. Mas a campeã de vendas no Brasil é a coleção Inspirazione Italiana, inspirada nas técnicas de torra de café, com blends como Ristretto, Arpeggio, Roma, Levanto e Napoli. Olha, o brasileiro, por costume, prefere cafés mais intensos, mas aos poucos os cafés especiais têm ganhado espaço. A empresa também já entrou na onda das cápsulas funcionais, com vitaminas adicionadas. E olha, o tipo de cliente também influencia no pedido. Olha só esse dado que tem na matéria. A advocacia e consultoria costuma consumir cápsulas premium. Startups e agências criativas, adivinha só, grande volume de cafés intensos. E empresas tradicionais costumam comprar blends mais equilibrados. Interessante. Olha, a questão é que o Brasil é gigante no consumo de café. Isso não é novidade. Perde só para os Estados Unidos, inclusive. Aqui cada pessoa bebe em média 5 quilos de café torrado e moído por ano. Isso dá aproximadamente 1.430 xícaras por cabeça. A preferência nacional ainda é o café coado, usado por 85% dos consumidores. Mas as cápsulas vêm ganhando terreno. 31% dos brasileiros que consomem café já usam esse método. O preço, claro, ainda acaba sendo uma barreira. Olha só, em 2024, o valor médio das cápsulas subiu 2,07%, que é menos do que a alta dos cafés especiais, que foi de 9,8%. Mesmo com os preços disparando nos últimos 4 anos, com alta acumulada de 110%, o consumo brasileiro cresceu. Olha só, cresceu 1,11% só em 2024. Não é tanta coisa, mas cresceu. A indústria do café no país movimenta cerca de 60 bilhões de reais por ano, segundo a ABIC. A história da Nespresso também mostra uns paradoxos curiosos no comércio internacional. A empresa compra café de 18 países e fabrica todas as cápsulas em apenas 3 fábricas lá na Suíça. Ou seja, o Brasil exporta o grão e depois importa a cápsula já processada. Um vai e volta de café aí pra gente pagar mais caro. Doido, né? E por que a Nespresso não abre uma fábrica aqui, você deve estar se perguntando nesse exato momento? Olha, segundo a própria empresa, porque o portfólio deles depende de misturar cafés de várias partes do mundo. E além disso, há leis aqui no Brasil que dificultam a importação de café cru de outros países. De acordo com Daniel Mouti, gerente regional de qualidade sustentável da Nespresso no Brasil, a empresa compra cerca de 500 mil sacas de grãos por ano de cooperativas e tradings brasileiras. Esses fornecedores precisam seguir os padrões do programa AAA, que incentifica práticas sustentáveis como, primeiro, reduzir o uso de pesticida e fungicidas, segundo, usar fertilização orgânica, terceiro, renovar áreas de plantio e quarto, plantar mais árvores nas propriedades. Pois é, pelas regras da empresa, do programa, na verdade, o Nespresso paga um valor extra, entre 5% e 10% a mais por saca, isso para produtores que seguem essas práticas. Então, hoje isso significa cerca de R$100 a mais, por saca. Então, nossa, bem curioso. Então, aquela cápsula que você toma de café no seu trabalho, na sua casa, saiba que tem muita história e estratégia por trás disso, como qualquer outro produto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu aumentar a pressão sobre a Índia agora.
Na quarta-feira, dia 6, ontem, a Casa Branca anunciou que os produtos indianos que entram nos Estados Unidos vão ter uma nova tarifa, ou seja, um impostinho extra aí de 25%. O motivo disso é que Trump não gostou nada do fato da Índia continuar comprando energia da Rússia, mesmo com a guerra na Ucrânia acontecendo. E essa nova tarifa vai ser somada a outra, que é também de 25%, que já estava prevista para o país. Então, a cobrança total começa a valer daqui a 21 dias, segundo uma ordem executiva assinada por ele. Na véspera, numa entrevista à CNBC, Trump disse: "Eles estão alimentando a máquina de guerra, e se eles vão fazer isso, não vou ficar feliz." Pois é, não ficou feliz. Deu pra ver. Assim que a notícia saiu, o mercado reagiu, tá? O principal ETF ligado à economia indiana, o iShare MSCI Índia, ele caiu. O preço do petróleo subiu, a moeda da Índia, a rúpia, perdeu valor rapidamente em relação ao dólar também. Pois é. Essa briga comercial entre Trump e Índia não começou ontem, tá? Saiba disso. Há meses os dois países vêm negociando, mas sem chegar a um acordo. Trump acusa o governo indiano de dificultar a entrada de produtos americanos no país e critica a participação da Índia no grupo dos BRICS. Sim, aquele nosso bloco de economias em desenvolvimento que inclui Brasil, Rússia, China e África do Sul. Além da Índia, claro. E além da Índia, Trump também estava de olho na Rússia. Ele disse estar frustrado com o presidente russo, Vladimir Putin, porque as conversas para tentar uma trégua na guerra da Ucrânia não avançaram. Trump deu a Moscou um prazo, então, de até 8 de agosto para fechar um cessar-fogo. Caso contrário, ele pode aplicar sanções. Ele, inclusive, também ameaçou punir outros países que continuarem comprando energia russa, usando as chamadas tarifas secundárias. E bom, no mesmo dia do anúncio, o enviado americano Steve Witkoff se encontrou com Putin na Rússia. Segundo o Kremlin, a conversa durou quase 3 horas e foi útil e construtiva. O Conselho de Política Externa de Putin, Yuri Ushakov, disse que os dois lados trocaram sinais sobre a guerra na Ucrânia, mas sem entrar em detalhes, pelo menos até o momento em que eu gravei esse podcast. Agora, Moscou está esperando que Witkoff envie seu relatório para Trump antes de dar mais declarações. E olha, China também está na mira, todo o BRICS praticamente. Antes mesmo dessas conversas, Trump já tinha deixado claro que pode aumentar tarifas contra outros países que compram energia da Rússia, né? E aí entra a China. Os aliados da Ucrânia afirmam que países como Índia e China, ao continuarem comprando energia russa, ajudam a sustentar a economia de Putin e reduzem então a pressão para que ele encerre a guerra, que, pasmem, já está no seu 4º ano. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg Line através de Sérgio Ripardo e da Bloomberg News. O episódio foi editado por Lohian Queiroz. E bora ler aqui alguns comentários rapidamente. Dai comentou: "Não há o que fazer, apenas escolha qual veneno te mata." Tá tudo bem aí, Dai? Giovanna Flamínio diz: "Tá na hora de abrirmos mão de certos confortos para priorizar a vida do planeta todo. Tá mais que na hora de parar de produzir plástico antes que a gente se feche sem perceber em uma Tupperware e todos os seres vivos morram sufocados. Pois é isso que estamos fazendo." Pois é, gostei da analogia com a Tupperware. PH Molina diz: "Alan, agora que finalmente temos Prima Nayara novamente, por que não chamar o primo Lohian para falar sobre o console da Apple?" Uau. Pois é, faz tempo, acho que o Lohian participou uma vez do podcast, né, ativamente assim, né, falando. E que história é essa de console da Apple? Teve alguma notícia? Eu vou pesquisar sobre, não tô sabendo. Eric Magalhães diz: "Sou motorista de app e escuto durante as corridas. Alguns passageiros são obrigados a ouvirem vocês." Big beijos. Obrigado aí pelo comentário, Eric. E um big beijo aí ao ouvinte que está no banco de trás nesse exato momento, ouvindo num Uber. Nunca pensei nessa possibilidade. Prazer. Beatriz Saltão diz: "Fonte, vozes dos microplásticos na minha cabeça." E Cláudia Rochina diz: "Caramba, será que essa discussão sobre plástico não vai acabar nunca? Quanto às frutas, será que dessa vez conseguimos comer as do tipo exportação? E vamos que vamos. Quem sabe a gente começa a ver umas frutas mais bonitas no mercado, né?" Gente, vou ficando por aqui então. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Espero o comentário de vocês em relação ao café que vocês tomam na empresa. E até o próximo episódio. Até lá. Big beijo. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.